Como você se sentiria se cancelasse o seu diagnóstico de esclerose múltipla? Bora falar sobre esclerose múltipla? E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar teu like aqui, de compartilhar ele com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, o Dr. Matheus, um neurologista que fala sobre esclerose múltipla lá no Instagram, ele é neurologista e especialista em esclerose múltipla. Ele gravou um vídeo, Inclusive, vou deixar o arroba dele aqui, na descrição. ele gravou um vídeo falando sobre um caso de uma paciente dele que ele cancelou o diagnóstico de esclerose múltipla. Calma, vou explicar direitinho isso. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, como diz o ditado. Eu acho que assim que diz o ditado, eu sou péssima em ditado. Mas é uma coisa que, segundo ele falou, é uma coisa que pode sim acontecer. Não é tão raro assim de acontecer, mas também não é assim tão fácil. Não é uma coisa assim simples e pode ser feito a qualquer momento, tá? Eu já vou falando aqui que se você tem suspeita do seu diagnóstico, procure outro neurologista que você confie. Se você não confia no seu neurologista, se você não tá se dando bem com o seu neurologista, desconfia que tem alguma coisa errada, procure outra opinião, outro neurologista para você ter certeza 100% se o seu diagnóstico é mesmo esclerose múltipla, tá? Mas vamos entender o que aconteceu com essa paciente e depois eu vou dar a minha opinião aqui para vocês. Ele contou nesse vídeo que uma paciente procurou ele com as ressonâncias dela, né? Ela falou que já tinha tomado beta-interferona, já tinha tomado outros remédios e agora ia para o fingolimod, acho que é assim o nome do remédio. E ela viu os vídeos dele ali no Instagram e resolveu passar com ele, já que ele é especialista, né, na doença. Quando ela chegou lá, que ele viu a ressonância dela, ele disse: olha, a sua ressonância não me parece uma ressonância de esclerose múltipla. Por quê? Aí ele explicou, né? Óbvio, ele é médico, ele é neurologista, ele entende disso. Não vá por fonte de voz da sua cabeça, não. Não é assim que você recebe o diagnóstico, não é assim que você tira esse diagnóstico. Tem que ser um neurologista de muita confiança para fazer isso. Tem que ser um médico capacitado para fazer isso. Então, ele vendo as ressonâncias dela, ele viu que as manchinhas, né, que tinha ali na ressonância não eram manchinhas comuns da esclerose múltipla. Porque vocês que têm esclerose múltipla, né, com certeza o neurologista de vocês já explicaram, o meu mesmo já me explicou isso. A esclerose múltipla tem umas manchinhas que elas são em lugares mais específicos e são mais comuns para que venha o diagnóstico da esclerose múltipla. Não é em qualquer lugar do cérebro e também não é qualquer tipo de manchinha. E aí ele falou: olha, essas manchinhas aqui podem ser manchinhas normais da idade, pode ser manchinha de gliose, manchinhas de microangiopatia, mas não me parece ser manchinhas de esclerose múltipla propriamente dita. Mas ele falou para a paciente, né, que ele iria avaliar melhor, que iriam acompanhar esse quadro dela por um tempo ali, por enquanto ele iria tirar o diagnóstico da esclerose múltipla, né, mas ela ia ficar sob avaliação. Ele ia acompanhar ela por um tempo, refazer as ressonâncias com mais frequência a cada 6 meses para ver realmente se ia ter uma mudança no quadro dela e se iria vir a ser esclerose múltipla ou não. Outra coisa também é que no exame do líquido, o exame do líquido dela não foi positivo para bandas oligoclonais. Normalmente, para a pessoa que tem esclerose múltipla, esse exame do líquido, ele vem positivo. Pra quem não sabe o que é o exame do líquido, ele é aquela porção lombar que a gente faz. Então, no caso dela, além da ressonância das manchinhas não ser manchinhas que são comuns para a esclerose, o exame do líquido dela não deu positivo e ainda teve outro agravante, que é os sintomas dessa paciente, né? Os sintomas dessa paciente, o primeiro sintoma que ela sentiu que veio o diagnóstico de esclerose múltipla, ela sentiu mal e teve um desmaio. Fez a ressonância, apareceu essas manchinhas e o diagnóstico de esclerose múltipla veio. Então, esse sintoma de desmaio não é um sintoma comum da esclerose múltipla. Quais são os sintomas comuns da esclerose múltipla? É a fadiga, é a dormência. Normalmente são os primeiros sintomas que a pessoa sente, a dormência, a alteração na visão. Esses são os primeiros sintomas da doença, né? Em caso mais leve. Claro que tem pessoas que esse sintoma agravam. Paralisia de algum dos membros, ficar sem mexer o braço, a perna, ficar sem caminhar. Mas começa sempre com uma dormência, com formigamento, e aí esses sintomas vão aumentando. E no caso dela, esse desmaio não é um sintoma comum para esclerose múltipla, né? Só se fosse associado a outros sintomas. Eu já falei sobre o meu diagnóstico inicial aqui para vocês, né? Sobre como foram os primeiros sintomas que eu senti e como demorou muito para descobrir o que era a doença, esses sintomas eles foram aumentando. Num surto da esclerose múltipla, que é o primeiro contato ali que a pessoa tem com a doença, os sintomas eles não diminuem, eles vão aumentando cada vez mais até que a pessoa faça a pulsoterapia. Enquanto não fizer a pulsoterapia, né, que é o
uso de corticoide em grande quantidade, né, na veia, a pessoa não melhora dos sintomas. Esses sintomas, eles tendem a se agravar. Dependendo do lugar onde a manchinha tá, no cérebro, né, a pessoa pode ficar sem se mexer um braço, sem mexer uma perna, com o olho paralisado, como foi o meu caso, né. Não o desmaio, apenas só o desmaio, entende? Não apenas só isso, só o desmaio. Por exemplo, eu tive vômito, porque eu ficava muito tonta, eu não estava enxergando direito, eu não conseguia focalizar, e tudo isso levou à tontura, e eu passava mal, eu vomitava, eu tinha enjoos. Então, um sintoma vai agravando outro sintoma, entende? Vai levando a outros sintomas. Mas na esclerose múltipla, o diagnóstico, ele não vem por um sintoma isolado, é um conjunto de sintomas que a pessoa tem, que esses sintomas vão se agravando. Outra coisa também é que o diagnóstico é feito por eliminação. Então, de cara, um médico não vai dizer que você tem esclerose múltipla, ele vai eliminando outras doenças mais comuns. Sentiu dormência, a primeira coisa que o médico pensa, coração ou ansiedade, né? Então vai fazer os exames de coração, vai verificar a pressão, vai ver se a pessoa tá com crise de ansiedade, verificou tudo isso, não deu nada, vamos partir para outros sintomas ali, teve enjoo, vômito, não, pode ser um problema gastrointestinal. Então é eliminando, entendeu? Vai fazendo vários e vários exames até eliminar todas as doenças que são comuns para aqueles sintomas, e aí sim sobrar apenas a esclerose múltipla. Não existe um exame de esclerose múltipla que vai te dizer que você tem 100% de certeza que você tem esclerose múltipla. Então, esses exames, eles vão eliminando outras doenças, e aí, por fim, chega ao diagnóstico de esclerose múltipla. Eu, por exemplo, fiz exame do fundo do olho para ver se meu problema não era na visão, fiz exame de tomografia para ver se eu não tinha nenhum tumor na cabeça, né, porque como meu olho estava paralisado, eu tinha que eliminar essa opção, né, de diagnóstico. Fiz o líquor, né, que foi o último exame que eu fiz, inclusive, antes dele eu fiz vários exames de sangue para saber se eu não tinha lúpus, né. Então, gente, é eliminando, vai fazendo vários e vários exames, é uma rotina exaustiva, é um momento muito difícil, e eu sei que a gente fica desesperado para descobrir o que é que a gente tem, né. Esse desespero, ele vem mesmo, quanto antes chegar o diagnóstico, melhor pra gente fica muito mais aliviado, mas não é um processo fácil. Por isso que eu demorei muito tempo para ter o diagnóstico. É uma coisa ruim, não é uma coisa boa, mas também eu não queria que tivesse o diagnóstico errado. Então eu entendo completamente a demora do meu médico para me dar o diagnóstico de esclerose múltipla, tanto é que foi 5 anos. Por quê? Porque eu tive umas manchinhas no cérebro. Essas manchinhas não indicavam 100% que era esclerose múltipla. E ele disse, olha, não tá num lugar que é muito comum. Pode acontecer? Pode, mas não é muito comum para esclerose múltipla. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, vamos aguardar aí um tempo, ver como é que vai se comportar. Por enquanto, não é esclerose múltipla. 5 anos depois, eu tive o segundo surto, que aí sim, as manchinhas estavam num lugar específico de esclerose múltipla. Fiz o líquor, fiz esses exames de sangue, fiz vários exames, então foi diagnosticado a esclerose múltipla por eliminação, por os sintomas, por o exame do líquor e por a ressonância magnética, por as manchinhas estar num lugar específico ali, além dos sintomas, né, que estavam, claro, que eram sintomas comuns da doença, né. E aí o doutor Matheus, ele fez a seguinte pergunta, né, pra gente responder lá nos comentários dos seguidores, como a gente se sentiria se o nosso diagnóstico fosse cancelado. A paciente lá que ele cancelou o diagnóstico ficou super feliz, né, mas aí me veio essa pergunta, né, eu fiquei pensando, como eu iria me sentir se o meu diagnóstico fosse cancelado 5 anos depois dele, né, porque eu tenho 5 anos, 6 anos, na verdade, de diagnóstico, fora os outros 5 anos que eu passei sem saber o que era que eu tinha, né, que foram o período ali em que eu ainda não tinha o diagnóstico, mas eu tinha os sintomas estranhos ali, que eu considerava sintomas estranhos porque eu não sabia o que era. Pensando nisso, né, pesando esses 2 períodos em que eu passei os 5 anos sem saber o que era que eu tinha e 5 anos agora sabendo o que é que eu tenho, eu fui pensar que se eu recebesse o cancelamento do diagnóstico, eu não iria ficar feliz com isso. Mas, antes de eu concluir minha resposta, me diz aqui nos comentários como você se sentiria se cancelassem o seu diagnóstico. Claro que vai de cada um tem sua opinião. Eu sei que viver com a doença crônica não é fácil, falo por experiência própria, não é nada fácil, mas por que eu não ficaria feliz? Se é tão difícil assim viver com a esclerose múltipla. A esclerose múltipla já me tirou muita coisa. Eu já tive que parar de trabalhar, eu já tive que deixar de fazer coisas que eu queria fazer muito, como meu mestrado, meu doutorado. Então eu já perdi muita coisa por causa da esclerose múltipla. E por que mesmo ela tendo me tirado tanta coisa, eu ainda ficaria triste com a ausência desse diagnóstico, né? Se cancelassem esse diagnóstico. Se eu nunca tivesse tido esses sintomas, né? Eu nunca tivesse ficado com o olho paralisado, eu nunca tivesse ficado sem enxergar, eu nunca tivesse sentido tanta fadiga, eu nunca tivesse sentido tanta tontura, tanto mal-estar, tanto formigamento, ficado dormente, né? Com a dormência de um lado todo do corpo, eu nunca iria, óbvio, ninguém nunca iria querer ter um diagnóstico desse. Mas quem nunca passou por isso não sabe o quanto é sofrido
sofrido e ruim à espera de saber o que é que você tem. Aquela ansiedade de, nossa, será que é muito grave? Será que eu vou sobreviver a isso? Como será a minha vida daqui pra frente? Então, todos esses questionamentos que a gente passa nesse período ali que você tá muito mal e sem saber o que é que você tem, faz com que, quando o diagnóstico vem, pelo menos no meu caso, eu sentisse um alívio. Eu senti esse alívio quando o diagnóstico chegou. E assim, eu fiz muitas pesquisas na época, conversei muito com o meu neurologista e eu sei que poderia ser qualquer coisa. Tinha várias doenças ali que eu tava fazendo os exames pra saber o que era. Então, na minha opinião, dos males eu tive o menor, porque tinha doenças bem piores do que a esclerose múltipla e eu me apeguei a isso, entende? Eu sei que nem todo mundo vai pensar assim e tá tudo bem, cada um lida com o diagnóstico de uma forma. Eu não tô dizendo que é fácil, não é fácil. Não é fácil aceitar, não é fácil viver com a doença, não é fácil para as outras pessoas entenderem o que você tá sentindo. É muito difícil. Mas eu penso, e se não fosse essa doença? Tipo assim, eu chegasse no meu neurologista agora e ele dissesse, talvez não seja esclerose múltipla. Vamos começar uma investigação de novo. Gente, não queria passar por isso novamente, não queria. Deus me livre de passar por tudo que eu passei, fazendo vários exames e aquela investigação do que será que eu tenho, aquela angústia de será que é muito grave? Não, eu não queria passar por isso de novo, entende? Uma coisa seria um milagre, tipo, tô curada, acabou a doença, não tô sentindo nada, vou seguir minha vida como antes da doença. Mas, tipo assim, eu tô com os sintomas, eu tenho esses sintomas, mas não é esclerose múltipla. Vamos cancelar esse diagnóstico, mas vamos aguardar pra ver como seu corpo vai se comportar sem os remédios. E aí a gente vai ter que começar outra investigação. Não quero, não queria, jamais não queria ter que passar por tudo aquilo novamente. Eu já me acostumei com a doença. Gente, eu sei que é estranho falar isso, mas não é que eu conviva bem com ela, mas eu já aprendi a lidar com ela. Então eu já me acostumei com os efeitos colaterais do remédio que eu tomo, né? Eu já me acostumei com os sintomas. É muito ruim mesmo. Esses dias eu tô muito mal, tanto é que vocês viram que eu tive aí um hiato de 2 semanas sem vídeo no canal. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, você sabe que eu posto vídeo toda semana e eu tive aí um hiato de 2 semanas porque eu não tava conseguindo gravar vídeo, não tava com condições pra isso, porque eu tava com uma fadiga muito extrema. Ainda tô. Hoje eu tô um pouco melhor, mas ainda tô com muita fadiga e é uma fadiga incapacitante. Eu acho que é o pior sintoma da esclerose múltipla que eu tenho. Então, imagina viver sem esses sintomas, voltar ao que eu era antes. Seria muito bom. Mas eu já tô acostumada com esses sintomas. Eu sei que, tipo assim, eu tô muito mal, eu vou me deitar, vou descansar, qualquer coisa eu vou ter que ir no meu neurologista, mas eu sei que médico procurar, eu sei que atitude tomar. Se eu fosse começar do zero novamente, como lá no começo, eu não iria saber pra onde ir. Ia começar aquela rotina de procurar vários médicos, que nem foi no começo. Ia pra cardiologista, ia pra neurologista, ia pra clínico geral. Gente, eu fui muito médico, oftalmologista, reumatologista. Então, era cansativa aquela rotina e aquela ansiedade de não saber o que era que eu tinha, aquele desespero de descobrir o que era. Eu queria muito saber o que era, não importa o que era a doença, eu queria saber o que era pra ver se ia ter como tratar. Eu só ia ter que me conformar. Então, pra mim, eu não queria o cancelamento do diagnóstico. Eu queria a cura da doença. Remédios que diminuíssem mais os efeitos colaterais, que a gente sentisse menos coisa, que controlasse mais os sintomas da doença. A cura da doença chegar seria incrível. Mas cancelar o meu diagnóstico pra eu começar tudo do zero novamente, pra descobrir o que é que eu tenho, pra ficar assustada com esses sintomas. Imaginem eu acordar um belo dia e não, você não tem esclerose múltipla. Sim, essa fadiga. Ela tá vindo de onde? Por que eu não consigo ter uma vida normal? Por que é que eu não tô enxergando bem? Por que é que eu tô com tontura? Não tô conseguindo caminhar? Gente, não, isso seria assustador. Muito mais assustador pra mim seria o cancelamento do diagnóstico do que conviver com a doença, porque eu já tô num terreno meio que seguro. Eu já sei aonde pisar, eu já sei o que fazer, eu já sei como controlar mais ou menos o sintoma da doença. E começar tudo do zero pra mim não seria nada bom. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha, como você se sentiria se cancelasse o seu diagnóstico, como seria pra você. Eu sei que muita gente ficaria muito feliz. E talvez se eu não tivesse pensado por esse lado, eu também ficaria feliz. Imagina acordar um belo dia e não ter a doença. Seria incrível. Voltar à minha vida normal, poder fazer tudo que eu não faço, né, que eu não posso mais fazer. Voltar a trabalhar, fazer as coisas que eu queria fazer, concurso, mestrado, doutorado. Seria muito, muito bom. Mas eu não queria que o diagnóstico fosse cancelado para começar tudo de novo. Eu queria que a doença sumisse, desaparecesse, ou seja, um milagre. Como isso não é possível, eu tenho que viver com a doença e aceitar ela e ficar feliz porque eu tenho o diagnóstico, tenho o tratamento e tô fazendo o possível para ter uma vida com qualidade. Me conta aqui nos comentários o que você acha também da minha opinião. Não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos que têm esclerose múltipla, que conhecem alguém que tem esclerose múltipla e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!